de influenciar nossos pensamentos e nossos atos. Muitos de nós sabem a resposta. Os espíritos disseram que eles influenciam muito mais do que nós imaginamos. Que o comum, ou, na tradução de Guilherme Ribeiro, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, a ideia fica pacificada e passa-se à questão seguinte, ficando no ideário comum, nos ambientes de estudos espíritas, como um fato inconteste. Os espíritos são capazes de nos influenciar a tal ponto que o comum são eles nos dirigirem. Em todo ambiente que se estuda essa questão, é um ponto pacífico. Não geram maiores questionamentos e, ao que parece, de aceitação geral. Influem. No entanto, para se perceber o alcance da informação dos espíritos, seria necessário, numa meditação, numa reflexão, indagarmos 3 coisas que nos daria uma melhor percepção do que os espíritos pretenderam dizer. Como, quem e por quê? Como eu disse, geralmente a gente aceita essa resposta e não estabelece uma reflexão mais ampla. Mas é de se indagar. Como os espíritos nos influenciam? Por que processo? Como existe essa possibilidade? E a outra, não menos importante, quem está me influenciando? É possível saber quem está me influenciando? E a terceira é por que eu estou sofrendo essa influência? A resposta dessas 3 questões nos leva a uma percepção mais ampla do mecanismo das nossas relações psíquicas, de uns para com os outros. Como os espíritos nos influenciam? Para responder essa questão, que decorre de uma transmissão telepática, nós vamos perceber que o nosso pensamento não está circunscrito à nossa caixa craniana. Ele se expande para entrar em contato com outras mentes, de encarnados e de desencarnados. Então, a possibilidade de contato mental, da ocorrência dessa influência, decorre exatamente de uma possibilidade psíquica humana que todos nós temos de nos comunicarmos pela mente com outras pessoas. Quando encarnados e quando desencarnados. Esta é uma característica humana, porque na questão 459
não existe exceção. A pergunta é geral e a resposta também é geral. Ou seja, nós somos capazes de entrar em contato com os outros pelo pensamento, embora não percebamos isso de forma consciente. Mas foi o que Kardec queria saber. Se nessa relação nossa com os espíritos, existe uma possibilidade deles agirem na nossa vida. E eles disseram que sim. E é sério, porque eles colocam que o comum são eles nos dirigirem. Então tem alguém me dirigindo? Quem está me dirigindo? Por que está me dirigindo? E como é que isso é possível? A possibilidade decorre dessa revelação de que a nossa mente entra em contato com outras mentes. Mais especificamente, Kardec vai definir como o centro de possibilidade psíquica de comunicação entre mentes, como um sentido psíquico nosso, humano, de todas as pessoas. Ou seja, nós temos possibilidades psíquicas muito amplas. Então a gente vê, a gente fala, a gente sente, a gente ouve. Nós temos os 5 sentidos básicos: tato, visão, audição. Mas os espíritos vieram revelar que há um outro sentido que permite a comunicação entre as mentes. Então, o cérebro não detém exclusivamente a possibilidade de contato com a dimensão física, mas o nosso cérebro tem uma possibilidade de ação extrafísica, extrasensorial, além do físico. É uma capacidade, é um sentido. Então seria um sexto sentido? Seria um sexto sentido. É um sentido nosso, que a gente percebe ou não. Assim como a visão, a gente vê. A gente não raciocina porque vê. Nós temos a faculdade visual. A gente ouve, e a gente ouve por prioridade. Os senhores estão me ouvindo por prioridade, mas se houver um ruído a mais, ou seja, o nosso sentido auditivo ele é bastante abrangente, e nós vamos ter a noção de algo que está acontecendo. Então, uma das grandes revelações que Kardec traz no estudo do ser humano, da natureza humana, da mente humana, é a revelação desse sentido a mais que nós temos. Aprofundando esta questão, em O Livro dos Médiuns, os espíritos vão dar um nome para esse sentido. Eles vão chamá-lo de faculdade mediúnica. Foi um nome, expressão. Faculdade porque é um sentido, uma capacidade, uma possibilidade. Mediúnico, porque você está captando algo além do sensório comum. Faculdade mediúnica. E é aí que surge a grande definição de faculdade mediúnica, que muitos chamam de mediunidade, simplificadamente. Mas é uma faculdade, é um sentido psíquico, da qual todos nós somos portadores. Médium é todo aquele que sofre a influência dos espíritos,
Kardec era muito meticuloso no uso das palavras. Então ele não usava palavras aleatórias ou com sentidos dúbios ou duplos, porque o corpo doutrinário espírita é uno. Então não pode haver, segundo ele próprio, não poderia haver contradição ou interpretações diversas. No Livro dos Médiuns, quando ele define faculdade mediúnica, ele coloca exatamente isso, como médium todo aquele que sofre a influência dos espíritos. E na 459 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta se eles são capazes de nos influenciar. Então a palavra é a mesma, influência. Onde está centrada a faculdade mediúnica? Na possibilidade da influência. Então é muito interessante quando a gente analisa essa temática, porque se você pergunta para um estudante espírita, um adepto, se ele concorda com os termos da 459, praticamente ninguém discorda, todos concordam que os espíritos são capazes de nos influenciar. Mas quando você pergunta a mesma pessoa se ele é médio, ele fala, não, não sou médio. Há um contrassenso. Porque se você diz que eles são capazes de nos influenciar, você está dizendo que é médio. Porque a influência decorre da faculdade. Acontece que a gente liga faculdade mediúnica a um aspecto muito específico, que é a produção do fenômeno mediúnico. Então a gente confunde faculdade mediúnica com fenômeno mediúnico. São duas coisas diferentes. O fenômeno decorre da faculdade. Então, uma pessoa que produz um fenômeno, psicografia, psicofonia, materialização, ele tem faculdade mediúnica. Mas os outros que não têm a produção de um fenômeno patente como esse, também têm a faculdade. Então, a diferença é que uns têm uma possibilidade de produção de fenômeno direto, objetivo, e a maioria detém a faculdade num nível de produção de fenômeno chamado de subjetivo, que é a maioria da população. Então, a maioria da população detém a faculdade mediúnica de forma latente, não percebe, mas não deixa de sofrer a influência da existência na sua mente da faculdade. Por isso os espíritos disseram a Kardec que eles influenciam muito mais do que se imagina, que o comum são eles nos dirigirem. Então, a ação dos espíritos sobre a nossa mente é mais intensa do que a gente imagina, podendo chegar a um ponto de um comando, de um domínio. E conforme for esse domínio, há uma degeneração nessa relação psíquica que Kardec chamou de obsessão. Então a gente precisa, num esforço de melhor compreensão dos postulados espíritas, entender que quando eu digo que sofro influência dos espíritos, eu estou dizendo, no mesmo termo, eu sou médium. Mas muita gente diz, eu não vejo nada, eu não sinto nada, eu sou uma porta. Não sei se você já por aqui fala assim, eu sou uma pedra. Porque eu não vejo nada, eu não sinto nada. Na verdade, o ato de você não ver nada, não sentir nada, não tira de você a faculdade. A questão é que a pessoa não percebe a faculdade em si até que acontece um ruído maior. Como, por exemplo, como eu disse, do som. Ninguém percebe o sentido auditivo enquanto está ouvindo naturalmente, mas se há um barulho maior, o ouvido acusa. Com a faculdade mediúnica é a mesma coisa. Nós estamos lidando num contato permanente com a dimensão espiritual.
mas a gente não percebe, até que acontece um ruído. Por exemplo, uma obsessão. Por que que uma pessoa sofre obsessão? Porque ele tem a faculdade mediúnica. Mas a influência dos espíritos, ela não é só negativa, ela é positiva. Então aí nós temos as duas provas cabais da existência da faculdade mediúnica no ser humano, que é a intuição e a degeneração desse processo intuitivo, ou um estado enfermiço que se chama obsessão. Então, quando a pessoa entra num processo obsessivo, na verdade aí a faculdade mediúnica já está doente, do mesmo modo que você pode ter uma otite. A faculdade adoeceu. Mas essa compreensão do eu sou médium, ela é de uma assimilação um tanto quanto limitada, porque a gente tem na ideia comum de que médium é sempre o outro. Eu não me vejo médium. Exatamente porque a gente liga mediunidade a fenômenos ditos ostensivos. Mas todos nós estamos entrando em contato com outras mentes. Na verdade, esse nosso contato, ele é permanente, ele é contínuo. Porque nós estamos mergulhados no mundo espiritual, que é outro tema que merece uma reflexão. Onde é o mundo espiritual? Porque a gente usa muito essa expressão mundo espiritual. Então, quando a gente fala mundo espiritual, a gente pensa no mundo à parte, né? Lá, o mundo espiritual. Onde é o mundo espiritual? Muita gente olha para cima. Tem gente que olha para baixo. Porque é afastado. Mas, na verdade, o mundo espiritual é aqui. Nós estamos no mundo espiritual. Se você tiver dúvida disso, você desencarna agora que você vai ver onde você está. Isso é didático, obviamente. Ou seja, se você afastar do seu corpo, estando do lado do corpo, você está no mundo espiritual. O mundo espiritual é aqui e se expande pelo universo, obviamente. Então a gente diz dimensão espiritual. Porque nós estamos numa dimensão material e a dimensão espiritual. Todas as noites, quando a gente dorme, a gente afasta do corpo. Porque os espíritos explicam que nós não estamos presos ao corpo. Eles usam uma expressão assim, nós estamos ligados ao corpo. Então, ligados ao corpo, nós nos afastamos do corpo toda noite. Lembramos parcialmente por aquilo que a gente chama de sonho, que é uma lembrança, muitas vezes, de percepções que a gente tem quando está fora do corpo, na dimensão espiritual. Então, se você dorme 8 horas por dia, você está 8 horas na dimensão espiritual. Tem gente que dorme mais do que isso, tem gente que fica mais de lado do que de cá. Muito mais tempo na dimensão espiritual. Então, a dimensão espiritual é onde nós estamos. E aqui estão os espíritos, fora do corpo físico. Não só desencarnados. Quem estiver dormindo agora em outro lugar e veio assistir a palestra, vai estar aqui também. Porque a gente está ligado ao corpo. Então, nós convivemos com a dimensão espiritual o tempo todo. Com espíritos o tempo todo. Porque os espíritos estão onde nós estamos, atraídos pelos nossos desejos, pelos nossos pensamentos.
pelas nossas emoções, por causa da faculdade mediúnica, que tem uma ação magnética. Então, além da produção de fenômeno, psicografia, psicofonia, vidência, a faculdade também permite essa aproximação nossa com os espíritos. Então, nós não estamos sós nunca. O problema é exatamente essa percepção da convivência espiritual. Eu apresentei um programa pela FEB TV, estudando o Livro dos Médiuns. E teve um programa em que eu tratei desse assunto, mais ou menos assim, falando exatamente que a gente não está sozinho. Estão na nossa casa, convivem conosco, deitam na nossa cama, sentam na nossa mesa para alimentar, dependendo do convidado. Terminei o programa, o telefone tocou, quase que imediatamente. Uma senhora nervosa virou para mim e falou assim: você quer me matar? Eu falei: ainda não tive essa intenção. Quer? Eu falei: por quê? Porque você falou que a nossa casa está cheia de espíritos. Eu falei: está, Kardec que fala isso. Mas eu estou sozinha. Então eu olhei para a cozinha, eu olhei para a sala, eu olhei para o quarto, fiquei apavorada, quase que eu saí de casa. Eu falei: olha, a sua casa está cheia de espírito. O problema não é estar cheio de espírito. O problema é que tipo de espírito está na sua casa. E como é que eu vou saber? Eu falei: analise a senhora. Do jeito que a senhora é, são os espíritos que a senhora vai atrair para dentro da sua casa. Porque Kardec diz que tem 3 categorias de espíritos que nos acompanham. O anjo de guarda, o nosso espírito protetor, que é sempre um espírito elevado, assumiu para si a responsabilidade da nossa encarnação. Temos espíritos amigos, segunda categoria, familiares, que gostam de nós, estão evoluídos às vezes como anjo de guarda, que interferem nos fatos da nossa vida positivamente. E tem a terceira categoria. Essa que é a problemática. Porque a terceira categoria é dos afins. São aqueles que gostam daquilo que a gente gosta. São aqueles que são atraídos ou convivem conosco em função dos nossos sentimentos. Então são 3 tipos. A escolha é nossa. Por quê? A convivência ela é contínua, mas ela só é agradável e ela só perdura na medida em que existe uma afinidade. Então, se eu procuro fazer o bem, se eu desejo o bem para o próximo, oro, medito, faço as leituras evangélicas diariamente, busco um controle das emoções. Não tem obsessor que te aguente. Vai procurar outro lugar. Porque é uma questão de afinidade. Não tem obsessor que aguenta uma pessoa fazer o bem o dia inteiro. Ele é chato. Então ele vai procurar alguém ou algum lugar. Mas são as nossas emoções. Então aí, respondendo a segunda questão: quem está convivendo conosco? Quem convive conosco, ou quem nos influencia, pela 459, não é alguém que nos é antipático. É alguém que nos é simpático. É alguém que gosta do que eu gosto. Senão não estaria conosco. Mas os espíritos inferiores estão conosco porque nós somos inferiores, mas não necessariamente maus. Então, os espíritos, estudando essa temática da influência negativa, sobretudo o espírito André Luiz, ele observou um fenômeno de um
desencarnado que estava na casa dele, permaneceu depois de desencarnado. E ali fixado, porque a viúva não parava de chorar, desesperada, não aceitava a separação, sempre naquele estado de tristeza, de abatimento, uma depressão. Então ela fixava o marido dentro de casa, preso pelo seu campo magnético, pela sua faculdade mediúnica. Os espíritos, estudando então a assistência socorrista aos desencarnados, tomaram certa vez a iniciativa de afastar aquele desencarnado de casa a benefício dele. Que André Luiz faz exatamente essa pergunta: se os nossos mentores, anjos de guarda, por que eles não afastam os espíritos inferiores de nós? Se eles não têm esse poder? Eles têm, foi a resposta. E deu esse exemplo, tirou o desencarnado de casa. Quando ele foi retirado, levado para um hospital espiritual, a viúva entrou num estado de depressão tão grave e criou um campo mento-eletromagnético com o desencarnado tão intenso que ela, por causa da depressão que ficou mais grave, ela quase desencarnou, ela atraiu o marido desencarnado para dentro de casa novamente. Ele estava sentado no mesmo lugar que ele costumava sentar quando vivo. Ele obsediava ela e ela obsediava ele. E aí, André, o mentor, usa uma expressão muito interessante sobre essa interferência dos mentores nessa relação, muitas vezes, doentia. Ele diz assim: como é que eu entro na casa de uma pessoa e eu não gosto da visita da pessoa? E digo para a visita ir embora. A visita da pessoa, ela que convidou. Então eu não tenho esse direito de tirar o convidado da casa de uma pessoa. Assim é o desencarnado que é fixado no ambiente pelo teor das emoções e pensamentos dos moradores da casa. Mas os espíritos nos ajudam. A gente não fica ao desamparo, em benefício dos próprios desencarnados. E a gente pode notar isso. Se acorda de manhã, sentindo uma paz, um bem-estar, uma tranquilidade. Tem gente que olha de lado e fala assim: está faltando alguma coisa. Tá, o obsessor. Porque foi afastado de madrugada, a benefício dele. Mas a pessoa sente tanta falta que dá logo uma briguinha matinal, ele fala, acopla novamente a mente dele com o desencarnado. Não, agora eu estou bom. Agora foi o café e a briga. Me acordaram. Por quê? Porque a gente acaba ficando ligado num fenômeno de compensação magnética. Um passa a depender do outro, do mesmo jeito que a viúva atraiu o marido. Ela equilibrou a depressão depois que o marido voltou para dentro de casa. Mas essa é uma sensação passageira. Porque ele está desencarnado e muito doente. Ela iria adoecer logo em seguida também. Porque é uma relação, uma troca de fluidos muito enfermiços, muito doentios. Então, o desencarnado que está na nossa casa não é alguém desconhecido. A gente poderia dizer que aquele marido era um obsessor, mas nem é justo dizer isso. Ele não era obsessor. Quem era obsessor no caso? Ela. Porque ela que estava prendendo o marido desencarnado dentro de casa. Pelo desejo. Então ele era a vítima. E mais, ele era simplesmente o marido desencarnado. Para a gente, inclusive, mudar um pouco essa visão que se tem de obsessão, de que é sempre alguém ruim. Não, porque a gente atrai a entidade, a gente liga psiquicamente
Agora, o espírito vai se aproximar na medida da afinidade, respondendo à terceira questão que nós colocamos. Como os espíritos influenciam? Pela faculdade mediúnica. Quem? Aqueles que gostam daquilo que a gente gosta. Por quê? Para se alimentarem das nossas emoções, das nossas vibrações, que André Luiz usa uma expressão muito interessante, ele chama de vampirismo, que é essa absorção negativa, fluídica, que se tem numa convivência, que acaba gerando muita enfermidade no encarnado e no desencarnado. Então, a influência decorre de fatores internos, que surgem das próprias emoções nossas. Por isso não se deve criticar o desencarnado, porque ele está onde é convidado. E, como disse, não é alguém estranho, a não ser que haja uma convivência de interesse comum. Eu estava em Brasília ministrando um curso, eu moro em Goiânia, 200 quilômetros de Brasília. Profissional, e no hotel, teve aula ali, à noite eu fui jantar no próprio hotel, no outro dia teria mais manhã e tarde de aula, um MBA. Então, terminei de jantar, cheguei no balcão do restaurante e pedi um café. O garçom me serviu o café, enquanto eu colocava açúcar ali no café, o adoçante, melhor dizendo, tem que manter a forma. Uma voz falou assim na minha cabeça. Eu percebi como uma voz que falasse na minha cabeça. Bota cachaça no café. Eu achei aquele negócio extraordinário. Eu nunca imaginei que pudesse colocar cachaça no café. Eu ainda fiquei pensando, meu Deus, se eu colocar cachaça no café e beber aqui, eu nunca bebi, por opção. Eu acho que se eu colocar cachaça, eu vou para Goiânia a pé e volto, correndo aqui demais. Fico doidinho na estrada aí, porque deve ser um troço doido demais. Assim. E fiquei meditando, porque a ideia insistiu. E exatamente achei aquilo inédito, porque eu nunca tive afinidade com bebida alcoólica. Não tinha percebido eu que a 1,5 metros de distância tinha uma bandeja de prata com cálice de cristal e no meio uma garrafa de cachaça. Foi aí que eu percebi que tinha um espírito encostado no balcão, irradiando em torno de si o desejo de beber. Qualquer pessoa que se aproximasse dali, entrasse naquele desejo, no mesmo desejo da bebida, iria perceber a presença dele inconscientemente. Como, no meu caso, eu pude perceber, porque eu achei muito estranha a ideia, me chamou a atenção. E aí eu descobri 2 coisas naquela noite. Primeiro, a gente não conversa com desconhecido, nem desencarnado. E segundo, que não se deve colocar pinga no café. Aliás, eu já contei esse caso em muitos lugares, apenas em um. A pessoa lá atrás, quando eu falei que era estranho, a pessoa levantou-se meio cambaleante lá atrás e falou, é bom demais, pode pôr. E voltou a dormir. Eu estava bêbado lá assistindo a palestra. Mas estava ouvindo, né? Eu ouvi essa parte da palestra que lhe interessou. Então, eu tentei, naquela minha inexperiência da época, conversar com aquele espírito. Para falar que ele não podia ficar ali perto de uma garrafa de cachaça. Mas quando eu intentei uma conversa, aproximou um senhor e se dirigiu para servir a bebida. Aí, obviamente, que o espírito não prestou atenção em mim, porque ele queria era beber. E a pessoa serviu. Enquanto ela servia, ele aproximou mais da pessoa. E causou um fenômeno descrito nas obras doutrinárias muito interessante. Quando a pessoa vai beber o álcool, o espírito, ele aproxima e coloca a garganta dele na garganta da pessoa que vai beber,
para absorver as emanações fluídicas da bebida alcoólica. Os eflúvios da bebida, que são bem materializantes. Então ele encostou garganta a garganta e ele bebeu. Esse senhor serviu 3 cálices de cachaça. E saiu. Só que o espírito não foi atrás daquele homem. Continuou ali naquele mesmo lugar. Porque ele sabia muito bem que ia chegar outras pessoas para beber. Eu fui para o quarto, passei muito mal naquela madrugada, nem dormi, porque eu assimilei os fluidos negativos daquela entidade. À época ainda não tinha essa compreensão de que desviando o pensamento, a prece, pensar num outro assunto, ler um livro, poderia me desvincular daquela emoção. Então não senti muito bem, praticamente não dormi, tinha que trabalhar a noite toda. E percebi também que o espírito não sai do lugar de seu interesse. Ele fica onde ele tem interesse. Já vi muito médium ostensivo, médium que está na prática mediúnica, dizer algo muito interessante, que não visita hospital psiquiátrico, por exemplo, porque toda vez que vai, traz um consigo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Isso é muito interessante, porque, na verdade, não acontece. Porque o espírito não sai do lado da pessoa que ele tem ligação, que está internado naquele hospital. Porque senão seria maravilhoso, né? Se essa pessoa tirasse os espíritos de lá. Então, nós vamos levar uma dúzia de médium lá para dentro do hospital, dá uma volta, sai todo mundo, ia ter uma desobsessão coletiva. Isso acontece? Não acontece. Por quê? Porque o espírito. Então, por que eu saí nesse mal-estar? Aí houve uma outra percepção dos fluidos do ambiente. Assimiláveis, sim, decorrente das emanações emocionais de encarnados e desencarnados que estão em lugares de grande sofrimento como esse. Mas a entidade em si não vai deixar o seu desafeto ou o seu afeto, simplesmente porque houve uma visita no hospital. São mitos que se tem. Então, nós temos 2 tipos de percepção decorrentes da faculdade mediúnica. A direta de um desencarnado e dos fluidos do ambiente. E essa é mais fácil perceber. Quando a pessoa entra num lugar, sente bem-estar. Não sei se os senhores já tiveram isso. Entra num lugar, sente uma paz. Entra no outro lugar, sente um mal-estar. Por quê? Faculdade mediúnica. A pessoa fez uma leitura dos fluidos do ambiente. Esse tipo de faculdade mediúnica tem um nome chamado de psicometria, que é a leitura fluídica que se faz dos fluidos do ambiente. Então, a questão é perceber que nós estamos mergulhados na dimensão espiritual. Nós somos seres interexistentes. A gente vive 2 dimensões ao mesmo tempo. A dimensão material e a dimensão espiritual. Nessas relações contínuas que nós temos. Por isso é muito importante estudar mediunidade. Para que a gente entenda a mente, não é o fenômeno. Que é o que gera uma certa dúvida no estudo da mediunidade. Que o estudo do livro dos médiuns desenvolve a mediunidade, não desenvolve. E nem é um livro para médiuns, especificamente de reunião mediúnica. Porque médium todos nós somos. Ora, se todos somos, é preciso conhecer. Para aprender o quê? A disciplinar o pensamento. Foi a grande descoberta de Allan Kardec, que chegou na faculdade mediúnica, mas a partir da observação de fenômenos muito simples que aconteciam na França à época. Fenômeno que ficou conhecido como as mesas girantes, que deu origem à doutrina espírita. Foi a partir da pesquisa das mesas girantes. As mesas se movimentavam.
sozinhas, sem fraude. Respondiam a perguntas por batidas. Então Kardec começou a observar e entrevistou os espíritos, querendo saber como é que eles conseguiam movimentar uma mesa, já que o espírito é imaterial. Eu queria saber se o espírito pegava a mesa e levantava a mesa. E os espíritos disseram: não, nós não pegamos a mesa porque nós não temos mais mãos. Já estamos fora do corpo físico. Então, como é que a mesa se movimenta? Basta a gente querer. É o nosso desejo, é a nossa vontade. A gente deseja e a mesa se movimenta. Espíritos mais elevados, como o mentor da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, São Luís, vem explicar mais tarde que existe uma possibilidade psíquica natural no ser humano, que é a de impulsionar fluidos, a existência do fluido cósmico universal. Que muita gente tem muita dúvida aqui que é o fluido cósmico universal. É o nome que os espíritos deram a um estado de matéria desconhecido. Porque a gente fala matéria, pensa só nessa aqui tangível. Mas tem o estado sólido, líquido, gasoso, radiante, e estados de matéria desconhecidos. Para esses que não têm nem palavra para traduzir como é esse estado de matéria, eles deram um nome, fluido cósmico universal. Talvez porque flui, a ideia de algo que flui, cósmico, porque seria além do planeta Terra, universalmente distribuído, mas é uma expressão, um nome que se dá a um estado de matéria que é possível ser movimentado e se atua pelo pensamento. Então o espírito movimenta esse fluido cósmico, irradiando de si, porque o espírito, ele na verdade é envolto por uma parte desse fluido cósmico, é o chamado perispírito. Então o espírito, utilizando-se de um médium de efeito físico, que é necessário, que exista o fluido ectoplasmático, ele envolve o objeto, mas é pelo pensamento. E aí, Kardec faz uma pergunta muito interessante: se esse atributo da possibilidade de movimentar a mesa, utilizando os fluidos, é só de desencarnado. Entenderam a pergunta? Só um espírito desencarnado pode movimentar o objeto usando o fluido ectoplasmático de um médium. E, surpreendentemente, os espíritos respondem que não. Qualquer pessoa pode fazer isso. Porque essa é uma capacidade psíquica humana. Então, por que a gente não consegue fazer isso? Porque não tem autorização espiritual. Porque não tem a faculdade mediúnica específica. Mas, sobretudo, porque não é permitido que o nosso pensamento atue dessa maneira. Mas é muito curiosa essa resposta, quando eles dizem que todas as pessoas podem fazer isso, porque o desencarnado nada mais é do que uma pessoa que está fora do corpo físico. Mas explicam eles que, embora a gente não possa atuar sobre esse fluido para provocar um fenômeno objetivo, nós atuamos sobre esse fluido continuamente. Por que a pessoa entra no ambiente e sente um bem-estar? Porque o fluido do ambiente é formado pelo somatório dos pensamentos das pessoas que frequentam aquele ambiente. Então, ambiente de oração, uma casa de oração, um lar que tenha muita paz, muita harmonia. A pessoa sente aquele bem-estar porque o nosso pensamento, ele altera a natureza dos fluidos do ambiente que está universalmente distribuído. Um ambiente de muita violência, de muita agressividade, de muita briga, de muita sensualidade, de muitos vícios, o ambiente vai ficando fixado pelas imagens mentais que nós criamos. Na época, Kardec usou, os espíritos usaram para Kardec, ele anota,
que seria uma fotografia do nosso pensamento no ambiente. Mais recentemente, com André Luiz, não é uma ideia de fotografia, uma imagem estática como essa, não. É uma construção mental que paira em torno de nós. Então, nós temos duas possibilidades de acesso à dimensão espiritual: em contato com os espíritos e em contato com os fluidos. E os nossos pensamentos, que também foi uma grande revelação sobre a mente humana, é capaz, então, de alterar esses fluidos positivamente e negativamente. Todos os nossos pensamentos pairam em torno de nós. É por isso que os espíritos nos acompanham. Porque eles são atraídos e veem os nossos pensamentos. Porque aqui, enquanto encarnados, pensamento é algo abstrato. Você não vê pensamento. Então é algo volátil, que não tem existência. Mas isso não é uma realidade. Segundo os espíritos, por causa dessa ação psíquica nossa sobre o fluido do ambiente, se você imagina uma viagem, por exemplo, pegar a chave de um carro, ligar o carro, pegar a estrada, enquanto você está planejando, aquela sucessão de eventos vai surgindo em torno de você. Numa atmosfera fluídica em torno de nós, chamada de aura. Então, as imagens, elas continuam, elas ficam ali enquanto a gente estiver pensando nela. Uma pessoa que planeja um crime, também essas imagens tomam vida. Emmanuel diz que o nosso pensamento é também matéria. Então não é algo abstrato. Daí o cuidado que se deve ter com o que pensa. Porque o seu pensamento está vivo e atuando no ambiente. Então uma pessoa que queira ter um ambiente doméstico, em casa, harmonioso, precisa pensar de forma harmoniosa. Precisa orar. Porque todos os nossos pensamentos ficam gravados no ambiente. Se você lê o Evangelho todos os dias, as imagens do Evangelho, que são excepcionais do próprio Cristo, ficam gravadas no ambiente. Até a nossa voz fica gravada no ambiente. Uma das revelações mais impressionantes de André Luiz, ele assistiu uma reunião de materialização, e eles materializam uma garganta. André Luiz chama de garganta ectoplasmática. Era uma reunião de materialização, retiram o fluido ectoplasmático do médium, e eles criam uma garganta, e o espírito queria falar diretamente, seria um fenômeno de voz direta. Então materializaram, André Luiz inclusive ajuda, porque ele era médico, na mentalização, você vê, criação mental dos espíritos na dimensão espiritual. Ele mentalizou as estruturas do aparelho fonador, que daria condição de o desencarnado falar. Então eles materializam aquela garganta. E aí ele pergunta, e a voz? Porque espírito não tem voz. É desencarnado, não tem voz material. E aí o espírito diz assim, nós vamos usar as vozes do ambiente. As vozes que estão gravadas no ambiente. Vozes dos moradores da casa. Então a nossa voz fica gravada no ambiente do nosso lar. No caso foi usado, inclusive, aí o Espírito dá o recado, usando aquela voz materializada no ambiente. Daí o cuidado que a gente precisa ter com o que pensa e com o que fala. Porque é isso que cria o ambiente espiritual da nossa casa, atraindo bons espíritos ou espíritos negativos, que decorrem das nossas emoções, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. Daí a importância da oração diária, de fazer o bem para uma pessoa, de perdoar, para que a gente neutralize pensamentos negativos. A leitura do Evangelho. Porque aquelas imagens mentais criadas no ambiente são perceptíveis
por todos, encarnados e desencarnados. Uma pessoa que ora dentro de casa, ela beneficia a família inteira, porque a leitura do Evangelho fica plasmada no ambiente. Porque aquele pensamento de oração fica no ambiente. E as pessoas, aos poucos, vão assimilando. É a construção do ambiente espiritual que nós temos. Então, os espíritos influenciam em função de uma sintonia que a gente estabelece com os espíritos. E é muito sério, porque quando ele diz assim, o comum são eles vos dirigirem, a gente faz uma análise de que os espíritos superiores nos inspiram. Quem dirige são espíritos inferiores. Existem muitas pessoas que são realmente dirigidas por espíritos inferiores, que estão sob hipnose. Acordam pela manhã no automatismo e vão dormir à noite e nem percebem a influência. Muitas vezes não percebem nem o que alimentou. Nós agimos muito no automático, no hábito, e a gente precisa aprender a sair um pouco desse hábito, a raciocinar para entrar num plano de domínio consciencial da própria existência. Nós somos muito fixados em hábitos decorrentes de um automatismo natural na nossa psique. A gente vê isso até quando está dirigindo um carro. Quando uma pessoa vai estacionar um carro entre outros dois carros, que é uma manobra extremamente complexa para muitas pessoas, a gente não para, a gente só pensa em estacionar. É o cérebro automático que determina o estacionamento. Porque se fosse o cérebro racional nosso, para estacionar entre dois carros, a gente precisaria descer do carro, pegar uma fita métrica, medir, fazer uma análise de ângulo para estacionar. A gente não faz assim. A gente faz assim, vem na mente, vai que dá. É o automatismo. Se você tem experiência, dá. Se você ainda está adquirindo experiência, vai bater. O que falta? A experiência. É a intuição. Nós somos muito intuitivos. Então a gente precisa aprender a lidar com essa intuição que decorre da faculdade mediúnica. Nós estamos envolvidos com fenômenos mediúnicos constantemente, que é essa relação psíquica que a gente tem. Nenhum de nós está isento dessa relação psíquica. Uns percebem, outros não percebem. Mas o ato de não perceber não anula a sua faculdade mediúnica. Então, quando nós saímos daqui hoje, se alguém te perguntar, você é médium? Você vai falar, eu sou. Se você falar que não é, não diga que veio aqui, por favor, porque tem 1 hora que eu estou tentando te convencer que você é médium. É exatamente para a gente ampliar a visão do que é mediunidade e se interessar pelo estudo da própria mente. Estudo de mediunidade é estudo do pensamento. Muita gente pensa que estudar o livro dos médiuns é estudar fenômeno. Não é. Porque todas as vezes que Kardec pesquisava um fenômeno como esse da mesa girante, ele chegava num ponto comum. O pensamento é que provoca o movimento da mesa. É o pensamento que permite a psicografia, é o pensamento que permite a psicofonia, é o pensamento que permite a materialização de vozes, é o pensamento que permite a materialização da escrita, escrita direta, pneumatografia. Então, quando você estuda o livro dos médiuns, acompanhando o fenômeno, vai chegar num ponto único, o pensamento, porque a linguagem universal dos espíritos é o pensamento e a ação do pensamento sobre a matéria. Isso é que é fenômeno mediúnico. A ação do pensamento sobre a matéria. Um entrevistador faz uma pergunta muito interessante para Chico Xavier. Ele pergunta assim ao Chico se a mediunidade é uma janela para o mundo espiritual.
E ele dá uma resposta belíssima, ele diz assim que a mediunidade é uma janela para a vida. É uma outra visão. Ou seja, a compreensão da mediunidade nos dá uma melhor compreensão da vida. Então todos nós estamos envolvidos numa relação psíquica contínua. E a gente, muitas vezes, desconhece isso. Por isso a obsessão na Terra hoje é pandêmica. Porque não há uma preocupação com os pensamentos. É preciso que nós nos preocupemos mais com o que pensamos, para melhorarmos as nossas relações com a dimensão espiritual. Há uma verdadeira guerra entre encarnados e desencarnados, são relações promíscuas, muitas vezes. Há uma crise de relação espiritual em função do teor dos pensamentos. Basta observar a conduta da pessoa, o que ela deseja, o que ela faz, que se percebe a natureza dos espíritos. Porque os espíritos, meus irmãos, que é outra ideia que se tem, que é algo distante, né? Espíritos somos nós. Saiu do corpo, toma o nome de espírito. E aí vira uma fumaça, né? Vira algo assim, inexistente, mas não é. Nós somos espíritos. Estamos fora do corpo físico, amanhã no corpo físico. Então, é o mesmo espírito. Essa relação que a gente fala com os espíritos é uma relação entre pessoas que precisa ser melhorada. É uma relação entre pessoas. Numa dimensão, noutra dimensão, pouco importa. O que importa é que a gente melhore o nosso contato com essa dimensão espiritual. Por que a obsessão na Terra hoje é pandêmica? Culpa dos desencarnados? Não, culpa nossa. Porque amanhã eu estarei fora do corpo físico, vai depender da minha atitude, que será obsessiva ou não. O próprio umbral, que muita gente morre de medo, eu morro de medo do umbral. Que é uma revelação do livro Nosso Lar, que a gente, inclusive, precisa aprender a compreender melhor as próprias obras doutrinárias. Uma senhora começou a estudar o Espiritismo e foi logo pegando o livro, né, as obras básicas e outras obras. E um dia ela me telefonou, já de uma certa idade, então me chamou muita atenção, porque ela disse assim: olha, eu queria que você viesse aqui em casa, porque eu li um livro aqui que eu detestei. Vocês consideram um livro maravilhoso, mas eu achei péssimo. Fiquei muito curioso saber que livro era aquele que ela não tinha gostado. Cheguei lá, era Nosso Lar. Eu falei: olha, esse é best-seller. Todo mundo ama esse livro. Virou filme. Mas ele tem erros gravíssimos. Eu falei: me mostra um. Primeiro, André Luiz ficou preso em Nosso Lar. Eu falei: onde a senhora viu isso? Ele não ficou preso em Nosso Lar. Ficou. Me mostra. Olha aqui. Ele foi pedir para o ministro para visitar a família. O que ele falou? O ministro falou para ele: vai trabalhar. Ele estava preso. Não houve prisão. Vai explicar para ela que se ele fosse visitar o lar naquele momento, ele podia desequilibrar e tal, ele precisaria estar mais fortalecido. Ela falou: não, tudo bem, mas tem uma coisa que eu adorei nesse livro. Eu falei: pelo menos um, né? O que a senhora gostou? Adorei o umbral. Eu falei: também só a senhora. Por que a senhora gostou? Porque o umbral a gente entra e sai a hora que quer. Vai dizer para ela que não é assim. O problema do umbral, que significa ambiente de passagem, que muita pessoa tem receio. O que é umbral na Terra? Essa é uma região de passagem que envolve o planeta, tem regiões mais densas, menos densas, mas é uma criação mental coletiva nossa. Não é de espírito desencarnado, é de nós todos, encarnados e desencarnados. É escuro, porque é o somatório dos nossos pensamentos aqui, nesse planeta de provas e expiações inferior. Porque o umbral de planetas evoluídos é luminoso, não é escuro. Porque é o somatório dos pensamentos daqueles que vivem naquele planeta, naquele ambiente. Então, nós temos que nos preocupar, não é com o umbral, é com a natureza do meu pensamento, que vai sintonizar com a região mais perturbada ou não. Tem gente que entende, que estuda e entende. Uma jovem falou assim para mim, falou: tio, porque os jovens chamam a gente de tio, é muito agradável isso.
Ela falou: tio, agora eu já sei. Eu falei: o quê? Quando eu estiver doente, internada no hospital, dormir e acordar num ambiente branco, muito claro, e eu pedi para ver minha família, eles falarem: depois já sei, morri, não preciso ter medo, não precisa ter preocupação, eu vou acabar encontrando com a minha família. Então as pessoas precisam assimilar esses conceitos doutrinários que nos transcendem. O grande objetivo do Espiritismo é a espiritualização da humanidade, não é criar o pânico, não é criar o medo. Tem gente que morre medo de espírito. Espírito é gente, e com desvantagem, porque não tem corpo físico. Então, se você vê um espírito, não tenha medo, porque ele não vai fazer nada com você. A ligação é mental. Eu conheci a semana passada uma senhora, perto dos 80 anos. Ela viu um espírito na adolescência, nunca mais apagou a luz do quarto, nem dormiu sozinha. Eu falei: a senhora perdeu tempo na sua vida. Porque não vai acontecer nada com a senhora. O senhor tem razão, pode apagar a luz. Você falou: amanhã eu vou apagar a luz. Não sei se apagou, mas eu expliquei para ela que os espíritos não são capazes de nos assaltar assim. As ligações são mentais, o que é mais grave, inclusive, porque estabelece um domínio. Nós precisamos melhorar as nossas sintonias, elevar o nosso pensamento, nos sintonizarmos com os bons espíritos que nos rodeiam, porque a gente se preocupa só com os espíritos inferiores. Vamos nos preocupar mais com o anjo de guarda, com o espírito familiar amigo que intercede em nosso benefício. Oremos, façamos o bem, meditação todos os dias, nós vamos ampliar o nosso potencial espiritual, psíquico, elevando, que é o objetivo da doutrina, a espiritualização do ser humano. Muito obrigado. Nossa gratidão ao nosso irmão Jacobson aí pela palestra, pelos conhecimentos e um convite, né, ao estudo, ao trabalho e à leitura também, né? Aproveitando o gancho, nós estamos aqui com o nosso amigo Pedrinho da FEMES, com os livros ali da Federação, da livraria, e um convite, né? E no final vai ter uma surpresa, né? Temos aqui na sequência agradecer também ao Pérez da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul pela oportunidade e a parceria. Casa está à disposição, meu amigo, seja muito bem-vindo a todos aí que estiveram presentes. Depois eu vou passar a palavra para o Pérez agora e depois para o senhor Irabeni, presente aqui, nosso presidente lá da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, para fazer a prece. E aí depois uma surpresa, né, com os livros ali. Pérez, a palavra é sua. Boa noite a todos nós que destinamos o dia de hoje para participar do banquete que nos foi servido, com a participação do nosso querido Jacobson, que nos trouxe a todos nós, em momentos tão necessários, reflexões muito importantes para o momento em que vivenciamos. Estamos falando do momento em que as nossas mentes, os nossos pensamentos necessitam se voltar para o bem, para o alto, e em particular para o autoconhecimento. Trazer aos nossos corações eflúvios necessários a nos conduzir ao bem, a este momento que estamos ultrapassando, nesta transição que estamos vivenciando, neste alvorecer que está por vir, para este mundo de regeneração, adentrando a era do Espírito, buscando o caminho correto. E são esses momentos que nos fazem engrandecer, que atendemos ao chamamento do Cristo, que pede para que brilhemos a nossa luz. Olha a reflexão, para que brilhemos a nossa luz. E que essa luz que faça brilhar em nós mesmos, possa sim iluminar a nossa frente e a frente daqueles a quem acompanharão conosco a jornada terrena. Então, uma vez mais, nosso agradecimento ao querido amigo Jacobson, a todos vocês
que participaram conosco no dia de hoje. Alguns estão ainda na jornada, vieram da primeira parte no Centro Espírita Caminheiro de Jesus, culminando e coroando o dia, iluminado pelas palavras, sentimentos, pensamentos e conhecimentos repassados a todos nós. A Federação Espírita de Mato Grosso do Sul agradece com todo carinho a todos vocês, ao Jacobson, à casa que nos recebe com tanto amor, com tanto carinho, uma porta sempre aberta na presença do dirigente e de todos os trabalhadores que durante o dia prepararam com muito carinho esse ambiente para nos receber. Nossa gratidão em nome da diretoria executiva da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E vou aproveitar, já que falamos há pouco da livraria, o Pedrinho está lá fora, já aguardando para aqueles que necessitem levar consigo esse manancial inesgotável, que são as orientações da doutrina espírita, as orientações do Evangelho. E nós estamos também com os nossos jovens, não sei se vocês repararam, os nossos jovens estão lá fora, vendendo alguns brigadeiros, valorosos jovens. Eles estão angariando fundos para poderem trabalhar e chegar à Combragem, que é a Confraternização Brasileira da Juventude Espírita. Estão ali elaborando desde cedo. Aqueles que, por acaso, quiserem adoçar também a vida, aproveita, passa lá com eles e colaborem com esse momento. E da nossa parte, a nossa gratidão, finalizando o dia de hoje, que com certeza nos servirá de bênçãos, fortalecimentos, luz e, acima de tudo, o conhecimento necessário para caminharmos juntos. E falamos sempre da necessidade da união. Temos vários dirigentes, temos coordenadores das uniões regionais espíritas do nosso estado, que viajaram alguns, quase 500 quilômetros, para estarem aqui. Queridos amigos, queridas amigas, nossa gratidão a todos vocês, que fizeram com certeza um esforço imenso para estar aqui. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa gratidão pela presença de vocês. Aos nossos amigos das casas de Campo Grande, que também culminaram em 2 momentos, indo ao Centro Espírita Caminheiro de Jesus, que nos recepcionou no primeiro momento, e agora, neste segundo momento aqui. Nossa gratidão a todas as casas espíritas de Campo Grande. E, por fim, a todos vocês que vieram também a brilhantar com a harmonização que tocou os nossos corações. Eu acabei de falar para o querido casal que ali se encontra, que estragou minha maquiagem. E olha que foi cara. É difícil fazer uma maquiagem nesse rostinho aqui. Recebam de todos nós nossa gratidão, nosso abraço. Que Jesus continue a nos iluminar no caminho que adotamos para todos nós, junto à doutrina espírita, junto ao Evangelho de Jesus. E agora, nesse momento, caminhamos para a prece de encerramento, com o nosso diretor da área da mediunidade da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, o nosso querido amigo Irabeni, que nos conduzirá na prece de encerramento desta noite. Gratidão a todos vocês. Boa noite a todos. Na prece inicial, nosso irmão de Aquidauana, né? A prece dele é forte, né? Ele rogou bênçãos, né? Para iluminar o nosso tarefeiro aí, né? Esse trabalhador da Seara de Jesus. E com certeza, né? A espiritualidade amiga atendeu aos nossos pedidos. E assim, meus irmãos, fechando a noite de hoje, a palavra, né, que o nosso Pérez falou, só temos gratidão. Gratidão a toda a espiritualidade amiga, benfeitora, nessa casa de Sheila. Com certeza, a amiga benfeitora aqui sempre presente, com toda a sua equipe, abençoando a nossa noite.
que todos esses ensinamentos, principalmente contidos no Evangelho do nosso Mestre, e nessa doutrina de luz, que é a doutrina dos Espíritos, que ilumina as nossas vidas, que consola os nossos corações. Só podemos dizer sempre: obrigado, Senhor. Obrigado por ter rogado ao Pai e nos enviado esse Consolador, que cuida hoje de nós, desse planeta, no rumo da nova era, do mundo de regeneração. E por isso, rogamos, Senhor, que daqui saia irmãos multiplicadores e possa levar esse ensinamento por todo o nosso estado, por todo esse Brasil. Fica aí sempre as nossas preces de gratidão e nos dá um bom retorno aos nossos lares, em segurança, e que os bons espíritos possam estar sempre conosco. Assim seja, graças a Deus.